Bom, a gente vai continuar falando aí de transição de governo. Um dos maiores desafios do presidente eleito, Jair Bolsonaro, está na área econômica. Esse foi o foco do próximo governo ao escolher os primeiros nomes da equipe de transição. Na lista, previdência, inflação, juros, desemprego, tributação, contas públicas, comércio exterior e infraestrutura. A repórter Elaine Basti deu em primeira mão, aqui na Globo News, na edição das 10 da manhã, alguns dos nomes que devem compor essa equipe de transição do presidente eleito. A partir dessa semana, eles vão começar a estudar a situação atual e também os primeiros passos do novo governo. A Elaine está aqui para conversar com a gente sobre isso. Elaine, boa tarde para você. Bom, a gente tem alguns nomes aí desses homens da economia no nosso telão, então vamos a eles. Eu vou mostrando um a um aqui, Elaine, e você vai falando aí de cada um deles. Vamos lá. Paulo Guedes, futuro ministro da Economia. Futuro ministro da nosso super Ministério da Economia, né? Ele está à frente aí, sempre, e tem PhD pela Universidade de Chicago, que é conhecidamente uma universidade com uma linha bem liberal. Chicago Boys, né? Como você fala lá. Vamos lá para o próximo nome. A gente tem mais um nome aqui, Adolfo Saxida. Isso, Adolfo Saxida, ele é... Isso. Vamos aqui para o próximo nome, então. A gente tem mais um nome aqui da equipe de transição que você trouxe para a gente mais cedo, Carlos da Cunha. Super Ministério, provavelmente uma Secretaria de Indústria e Comércio. Só lembrando, né, que esse Super Ministério da Economia, ele vai juntar Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio, né? 3 num só. Vamos lá para o quarto nome que você anunciou para a gente mais cedo, Elaine, Marcos Cintra. Marcos Cintra, ele é conhecido aqui em São Paulo, ele é mestre em Economia e Planejamento. Vamos para o próximo, quinto nome aí, que já foi anunciado para a equipe de transição, Abraham Ventral. É aí um dos grandes desafios, um dos desafios mais imediatos que o novo governo coloca pela frente. A nossa telão, mas que eu sei que você traz para a gente também, né, Elaine? Vamos lá, então. Outra é de uma pessoa que já faz parte A gente já falou de todos, né? Tá faltando algum, Elaine? Tem, vamos ver, tem o Alexandre Iota. É verdade. Que é Os nomes, é isso, né? 9. 9 nomes, perdão. 9 Você é melhor em matemática do que eu. Faz conta melhor do que eu. Elaine, muito obrigada. Um prazer ter você aqui com a gente, viu? Trazendo aqui em primeira mão. Você trouxe às 10 da manhã e agora com mais detalhes, mais bastidores aí de cada um desses nomes que fazem parte dessa equipe de transição para o próximo governo. Obrigada mesmo. Eu boa tarde para você. por me receber. Boa tarde. Boa tarde, bom trabalho. Uma boa tarde para você. O Jornal da Globo News, edição das 4, está começando agora. Uma quarta-feira muito quente na política. As articulações não param. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, costura a formação dos ministérios. Quem já está com a gente lá em Brasília é o Gerson Camarote, que tem novidades. Camarote, boa tarde para você. Bom, a gente sabe que o juiz Sérgio Moro é um dos mais cotados para o Ministério da Justiça e a conversa entre ele e o futuro presidente Jair Bolsonaro está marcada para amanhã no Rio de Janeiro, Camarote. Começaram a ser distribuídos hoje em Belo Horizonte apitos para mulheres que usam ônibus. Esse apito é para ajudar a denunciar o crime de importunação sexual. Assunto para a Aline Aguiar. Aline, boa tarde para você. Bom, uma medida super importante aí para a segurança das mulheres que pegam transporte público todo dia. Conta para a gente como é que vai funcionar essa campanha. Oi, Cris. Boa tarde. Belas iniciativas, né, Aline? Obrigada, viu, por trazer isso pra gente. Tomara que outros lugares do Brasil se inspiram nessas iniciativas aí de Minas Gerais. Muito boas mesmo. Bom trabalho para você. Boa tarde. Vamos para a coluna na ponta do lápis. Desde a vitória nas urnas, o presidente eleito Jair Bolsonaro vem traçando estratégias que agora vão ganhando mais corpo. É fundamental que a equipe de transição de Bolsonaro e a equipe do presidente Michel Temer, que ainda tem 2 meses de governo pela frente, né, olhem com clareza os sinais que vêm sendo dados. Quem faz análise sobre as perspectivas econômicas do futuro governo para a gente é o professor de Finanças e Economia, Rui Quintans, que está no nosso estúdio no Rio de Janeiro, né, Rui? Boa tarde para você. Rui, qual é a relação que vem sendo ventilada aí pela equipe de transição do novo governo com a realidade brasileira e falando especificamente aí das questões econômicas? Pois é, Cris, boa tarde. Nesse assunto, qual é exatamente o tamanho dessa nossa realidade, hein, Rui? Pois é, eu não diria
Realidade não, direito tá... E aí, então, o vocabulário do governo. Obrigada. A Natuza está aqui de novo exatamente para falar disso, né? Eu queria a sua visão, sua análise aí, tanto desse super Ministério da Economia, que vai englobar Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio, como essa fusão dos Ministérios do Meio Ambiente e Agricultura. Tudo isso está repercutindo muito lá em Brasília. A gente viu nossos repórteres trazendo, né, as informações de lá. Cris, porque são junções consideradas antinaturais no colo dele. A pressão por emendas parlamentares, por exemplo, que não deixaram de existir e não deixarão de existir, independente do presidente ter uma posição contrária ou não, toma lá da cá. Emenda parlamentar é direito do parlamentar. Este é um problema e a indústria já está chiando. Qual é o problema da fusão do Ministério da Agricultura e dos Celeiros, por exemplo, na Europa, que associam muito a atividade agrícola, mas também a proteção ambiental? Como é que esses países, muita dor de cabeça, não só para o presidente eleito, mas também para o futuro ministro, não só da economia, mas também da própria agricultura, porque a gente não está falando de uma fusão em que, se o presidente vai ficar, vai até o fim, eles dizem que sim, que não vão recuar, mas já houve outras mudanças de ideia, vamos ver o que vai acontecer neste caso específico. Você deu um belo exemplo, né? O ministro da Agricultura fora do Brasil, tentando vender aí nossos produtos, e aí uma tragédia como Mariana, todo mundo só vai perguntar sobre Mariana, né? Só sobre Mariana. Vai ficar de lado a questão principal que ele foi fazer fora do Brasil, enfim. Se ele tiver uma viagem, por exemplo, para quê? Para o mercado, para abertura de mercado, ou para a tragédia, ou para um grande problema? Voltar para cá para acompanhar a tragédia, exatamente. Não Obrigada. É natural. Não, pois é. Obrigada, Natuza. Boa tarde para você.